Boa noite a todos. Eu novamente sou o Everton, enfermeiro da Educação Continuada, e hoje eu vim dar continuidade com a nossa aula, o nosso treinamento de integração para os enfermeiros. E hoje é a vez de iniciar falando sobre a nossa comissão de catéteres e flebites. Hoje nós temos uma comissão aqui no hospital que é de catéter e flebite, que também reúne-se mensalmente para discutir melhorias no processo ali de gerenciamento dos riscos envolvidos ao acompanhamento dos catéteres da nossa instituição. Nós temos aqui como primeiro impresso que eu queria mostrar para vocês a nossa ficha de acompanhamento de PIC. Essa ficha ela é aberta na passagem do PIC. Quando a enfermeira ela passa o PIC, né, o enfermeiro passa o PIC, ela abre e ao final ele fecha essa ficha de acompanhamento. É obrigatório o bom preenchimento da ficha e o arquivo no prontuário dessa ficha de acompanhamento. Nós temos também, dentro da nossa comissão de catéter e flebite, nós temos o checklist de monitoramento do dispositivo venoso central do bloco pediátrico. Todo paciente que passa um catéter venoso central, obrigatoriamente eu preciso fazer esse checklist. E esse checklist, ele é preenchido diariamente. Então, além da abertura lá do PIC, nós temos que abrir para todo o catéter central o nosso monitoramento de dispositivo venoso, com as datas e aqui embaixo os requisitos. Eu preencho através da legenda e eu fecho ele apenas na retirada do catéter, tá? Aqui, bloco pediátrico, e esse é do bloco adulto, que é preenchido também diariamente. Lembrando um pouco vocês, sempre devemos avaliar a escala de Maddox, e essa escala de Maddox, ela não é nossa, é uma escala de Maddox que acontece aí mundialmente, e ela avalia o fator de risco para flebite. Então, vocês precisam ter aí a ideia de que, obrigatoriamente, precisa avaliar a escala de Maddox, o enfermeiro precisa avaliar o risco de flebite. Se aconteceu a flebite, eu preciso avaliar ela em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5, através da escala de Maddox, que nós temos também no nosso DocNix. Além da comissão de flebites, de flebite e de catéter, nós temos a avaliação, a comissão de queda, né? Então, a nossa comissão de queda ela é atuante, nós temos esse score de avaliação para o risco de queda, precisa avaliar todo o paciente e colocar na SAI, no histórico, o risco de queda dele, se é baixo, moderado e alto. Então, aqui nós temos os fatores associados, nós temos aqui o score de risco e todas as condutas que é necessário que eu faça com o meu paciente para que eu possa ter um bom acompanhamento desse score. Lembrando que aqui nesse protocolo nós temos até a observação sobre restrição química e a restrição ali física no leito, mecânica, né? Então, quando nós pensamos no score, é necessário que vocês abram no DocNix esse score, estudem esse score e apliquem ele no dia a dia de vocês. Falando sobre contenção mecânica, a contenção mecânica, ela deve sempre ser preenchida, gente, pelo médico, prescrita pelo médico. O médico avalia, prescreve a contenção e o enfermeiro também prescreve na SAI, na sistematização de assistência, né? Então, ele vai prescrever isso, a equipe certifica-se da prescrição e aí o enfermeiro, ele deve aplicar o termo de consentimento. Nós temos o termo de autorizado e de não autorizado. Então, é aquele paciente agitado, o médico indica a contenção, prescreve na prescrição médica, prescrição de enfermagem, vai na família, orienta e tem recusa. Nós vamos aplicar o não autorizado. Ele precisa colocar aqui, olha, não autorizo sua realização, assumindo assim os riscos de possíveis danos, tudo que é ali relacionado à não autorização. E se ele autoriza, é outro impresso, meu consentimento para sua realização. Sempre preencher e, ao final, precisa o enfermeiro preencher
validando que ele explicou detalhadamente o propósito da restrição mecânica, tá? Nós temos os restritores hoje utilizados, então nós temos restritores de membros, nós temos restritores ali abdominais que são feitos no leito e que garantem a segurança do paciente. Lembrando que, além dos restritores, eu tenho aqui as almofadas de contenção ali, de proteção. Então, eu coloco no paciente agitado para evitar que ele se machuque no leito, na grade ali do seu leito. Lembrando que nós temos as pulseiras de alerta, vermelho à alergia, preto ao risco de queda e amarelo ao risco de broncoaspiração, e que todo evento obrigatoriamente deve ser notificado através da janela de notificação. Além de lesão, além de flebite, de queda, nós temos a nossa comissão de lesão. Lembrando que a comissão de lesão, ela também é atuante, reuniões mensais, existem enfermeiros que fazem parte dessa comissão e que avaliam o processo de melhoria. E aqui, na comissão de lesão, nós temos a nossa escala de Braden. Escala de Braden para o adulto e escala de Braden para a criança, Braden Q, que nós avaliamos esse paciente na admissão e todos os dias na avaliação da SAI, preenchendo sempre a SAI com a escala atualizada, colocar a pontuação da escala atualizada na evolução e preencher ali o risco de lesão na sistematização. Nós temos alguns produtos que são padronizados. Na área de trabalho de vocês tem um ícone que chama ali produtos de padronização de materiais de curativos. Então, vocês clicam nele, vai aparecer toda a tabela do que nós temos padronizado hoje para curativos dos nossos pacientes. Um algoritmo de avaliação, então esse algoritmo também fica no DocNix, então eu admiti o paciente, faço a escala de Braden. Se o Braden é leve, de 15 a 18, pacote de cuidados, inspeção e hidratação e pacote de cuidados, alimentação. Se o Braden é moderado, eu inspeciono e hidrato, eu alimento, eu controlo a umidade, eu reposiciono o paciente, eu coloco posicionadores e auxiliadores do alívio de pressão, que são as placas aí de proteção. Se o score é alto, além de tudo isso, gente, eu necessito manter rigorosamente uma avaliação. Eu sigo todas as questões, todos os quesitos, e eu mantenho de forma rigorosa uma avaliação deste paciente, tá? E falando um pouco de SAI com vocês, nós lembramos que a sistematização de assistência de enfermagem é prioritária do enfermeiro e ela é baseada nos processos de histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução. Lembrando da Wanda Horta, que são os processos da SAI, né? Os 5 processos aí da SAI, lembrando que o processo é cíclico, ou seja, ele é avaliado a qualquer momento, tá? Nós temos na nossa aba de enfermagem todos os nossos ali perfis de necessidade da SAI. O primeiro deles é a prescrição, realizada pelo enfermeiro a cada 24 horas. Tem que ser dados claros, destinados a cada paciente de forma única. O cuidado é individualizado. Vamos tomar cuidados com as máscaras. Será que tudo que está na máscara cabe para o meu paciente? Eu preciso filtrar. Posso usar a máscara? Pode. Pessoal da UTI, maternidade, usem a máscara, mas ao usar a máscara, tenha a ciência de que eu fiz o uso da máscara, eu preciso garantir que tudo ali é do paciente. Se qualquer prescrição não cabe no meu paciente, eu tenho que excluir, porque a SAI ela tem que ser o mínimo necessário ali, né? Nós colocamos tudo que é preciso, mas de forma mínima. Não precisa fazer uma SAI de 3, 4 folhas de forma desnecessária. Vamos colocar o que realmente é preciso, o que eu necessito ter dentro da minha sistematização. E esse passo a passo você aprenderá com seu tutor. Evolução de enfermagem não é anotação. A evolução são os dados de exame físico. É obrigatório
relatório, gente, preencher evolução. É como o paciente passou nas últimas 24 horas, qual foi a melhora ou a piora desse paciente. Obrigatoriamente, eu preciso preencher essa evolução de enfermagem. E o plano terapêutico, o último, mas não menos importante, é uma exigência da ONA, ele precisa acontecer. E como acontece esse plano terapêutico, gente? Levantando os problemas de enfermagem, nós problematizamos o paciente, pegamos os problemas e seguimos o modelo dentro da nossa evolução. Problema ativo, meta, prazo, status. Problema ativo é o problema de enfermagem. Então, uma sonda é um problema ativo. A infecção é um problema ativo. Problema de enfermagem é aquilo que eu, como enfermeiro, consigo solucionar. A minha meta, o que eu quero fazer? Eu quero, se o meu problema ativo é a infecção, a minha meta é evitar a infecção através da higienização das mãos, controle infeccioso. Essa é a minha meta. O meu prazo, em quanto tempo eu quero chegar na minha meta? Qual é o meu prazo? 7 dias? Se é a cada 7 dias, diariamente eu avalio o meu plano e eu diminuo. O que era 7 hoje, amanhã é 6, depois de amanhã é 5, depois é 4, e eu vou diminuindo de acordo com a minha avaliação diária. E o status em andamento, não cumprido. Por que que não cumpriu? Deu 7 dias, não cumpri. Por quê? O que aconteceu? Por que que eu não cumpri? E aí eu avalio isso e escrevo no status. E abaixo desse problema, eu abro um novo problema. Eu não excluo o primeiro. Então, o paciente internou, eu fiz um problema. Deu 7 dias, eu atendi ele. Então, status concluído. Embaixo, eu abro um novo problema. Deu 7 dias e eu não atingi. Eu vou colocar não atingido e abro um novo problema embaixo. Posso continuar trabalhando no mesmo? Posso. Abro um novo embaixo e mantenho o não atingido em cima, para saber que você estava trabalhando em cima deste paciente, tá? Problema de enfermagem é tudo aquilo que você, como enfermeiro, consegue modificar, não é para usar o problema ativo do médico, tá? E lembre-se, gente, sempre, ser enfermeiro é colorir a vida de alguém sem usar lápis de cor. Parabéns por essa excelente escolha, sejam muito bem-vindos e nós continuamos à sua inteira disposição. A equipe SEC agradece a participação de todos. Obrigado.